Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ulisses e o nosso grupo vai apresentar para vocês o tema de herança em C++. Nosso grupo é composto por Alane, Camila, Giovanni, Matheus e seu apresentador nessa aula, Ulisses. Nesta aula, vou falar um pouco sobre os termos mais básicos da linguagem C++, como classes, objetos e os especificadores de acesso. Classes. Ao falar sobre classes, é interessante que o nosso ouvinte se lembre das características de um struct em C, pois as classes possuem uma estrutura muito parecida, mas se diferem no quesito de terem muito mais funcionalidades, justamente para dar suporte ao principal foco da linguagem C++, que é a programação orientada para os objetos. Uma classe possui dois tipos de membros em sua estrutura, os dados membros e as funções membros, onde os dados são responsáveis pela parte de variáveis e as funções para manipular essas variáveis. Esses membros possuem um certo tipo de proteção de acesso que será visto posteriormente, sendo eles o private, o public e o protected. Objetos. A classe por si só não tem muita funcionalidade. Os seus dados membros e funções membros não são capazes de alocar memória até que seja declarado um objeto dessa classe. Um objeto é declarado da mesma forma que qualquer outro tipo de dado. Primeiro vem um tipo de dado, que nesse caso seria o nome da classe, e então o nome do objeto, que seria a variável. Os objetos podem acessar a função membro presente na classe, desde que o acesso dessas funções seja do tipo public por meio do operador ponto. Vale ressaltar também que os objetos são declarados fora da classe. Especificadores de acesso. Os especificadores têm como função principal controlar o acesso das próximas linhas de código desde que ele esteja com a indentação adequada. Por exemplo, é possível controlar o acesso que um objeto pode ter em uma função. Como eu havia dito anteriormente, existem três tipos de especificadores: o public, o private e o protected, sendo o public responsável por tornar acessível os métodos fora da classe. Lembrando que como o objeto é algo fora da classe, ele vai conseguir acessar o public. Em contrapartida, já no private, o objeto não vai conseguir acessar o que esteja nesse private. Já o protected é um meio termo entre esses dois tipos, só que ele é utilizado em situações mais específicas. E justamente por isso, ele vai ser explicado posteriormente quando realmente falarmos sobre a herança em C. E agora vamos para um exemplo de código. Dando prosseguimento com um exemplo, primeiro vamos criar aqui um programa que seja responsável por printar na tela um Hello World. Só que nele eu também vou usar os especificadores de acesso para demonstrar o funcionamento deles. Vou criar aqui um programa na linguagem C++, que aí tem a extensão .cpp, vale salientar. Primeira coisa a se fazer é incluir as bibliotecas que você vai utilizar nesse programa. Como eu tenho apenas o objetivo de printar na tela, a única biblioteca possível é a IOStream. E ela é responsável pela manipulação de dados, seja a entrada ou a saída. Logo após aqui eu vou usar um encurtador, que ele é responsável por toda vez que a gente for acessar funções dessa biblioteca, não precisar usar a sintaxe padrão. Por exemplo, eu quero acessar a função da IOStream chamada cout. Eu precisaria fazer o seguinte código para poder acessar ela. Mas com esse encurtador eu posso apenas chamar a função de uma vez só. Logo após vamos declarar uma classe. A gente começa com o tipo dela, que é uma classe. Logo após seguida do nome. Vale salientar que o nome, a primeira letra sempre é maiúscula, seguido de abre e fecha colchete e ponto e vírgula. Essa é a estrutura padrão da declaração de uma classe. Como eu disse anteriormente, eu vou estar utilizando aqui alguns especificadores de acesso
para demonstrar como eles funcionam dentro desse programa. Primeiro momento, vou utilizar o private na linha 6. Vou colocar uma função aqui dentro do privado, que é justamente para ver se o nosso objeto vai conseguir acessar essa função que está em um private, que teoricamente ele não vai conseguir acessar. Ela vai se chamar, ela é tipo void, pois ela não tem retorno, e ela vai se chamar printar1. E ela vai ter como instruções printar na tela, que é a função de cout da IOStream, o seguinte texto. Eu coloquei um texto aqui, mas ele não vai printar, é realmente só para teste. Agora sim eu vou testar o especificador public. Também vai ter uma função de teste para ver se um objeto consegue acessar, e eu vou chamar ela de printar2. Vai ter a mesma instrução da de cima. E com isso terminamos tudo necessário da nossa classe para que o objeto printe na tela um Hello World. Logo após isso, a gente pode colocar nossa main. Agora eu vou declarar um objeto. Declaração do objeto, como vimos, é o nome da classe. Nesse caso é a classe Olá Mundo, seguida do nome da nossa variável objeto, nesse que eu vou chamar ela de x. Agora eu vou tentar fazer com que o objeto acesse algumas dessas funções. Lembrando, você coloca o nome do objeto, seguido de ponto, e então a função que você queira que exista dentro da classe. Vou tentar acessar a função printar1, que teoricamente o objeto não vai conseguir acessar, pois ela está em um private. E posteriormente eu vou fazer com que o objeto tente acessar a função printar2, e ele vai ter sucesso nesse acesso, pois ela está dentro de um public na classe. Agora vou salvar o programa e sair, tentar compilar. E ele vai dar um erro aqui. O que é que esse erro está dizendo? Ele está dizendo que na linha 15 do nosso programa, esse texto aqui, que é a tentativa do objeto x tentar acessar a função printar1, ele não está conseguindo acessar. Por quê? Porque na linha 7, que já é a nossa classe, foi declarada que essa função printar1 é do tipo privado. Então, para corrigir esse erro, a gente vai lá no programa novamente e apaga essa linha aqui em que ele tenta acessar a função do privado, do private. Apaguei, salvei, vou tentar compilar. Tentei compilar, ele não apresentou nenhum erro. Agora eu posso tentar executar. Ao executar, ele printa na tela um Hello World. Pronto. Esse exemplo muito simples foi usando tudo aquilo que eu mostrei anteriormente. Antes de encerrar essa aula, gostaria de falar para vocês um ponto interessante da linguagem C++, que se refere à divisão de um arquivo de programa em arquivos menores. Na linguagem C, quando ocorria essa divisão, você observava dois arquivos diferentes. Um continha int main e o outro era uma biblioteca. Na linguagem C++, vai ocorrer algo muito parecido, só que vão existir agora três arquivos diferentes. Um para main, outro para as funções e o último que vai conter todas as classes. Vale salientar que o arquivo de funções não possui um número fixo de arquivo, ou seja, você pode ter diversos arquivos que contenham funções para lhe auxiliar, e tudo isso é possível compilar. Vale salientar também que é importante que vocês compreendam todos os termos explicados nessa aula de hoje, pois eles vão ser de extrema importância para as próximas aulas.
Obrigado por assistir.